E aí, pessoal, aluno do segundo ano do ensino médio, aqui eu vou fazer um vídeo um pouco mais acelerado para trazer para você o principal para uma prova de recuperação do segundo ano do ensino médio. Segundo ano do ensino médio é um período que você vai estar estudando, como eu te digo isso? Um período que você vai estar estudando algumas questões políticas, sabe? E essas questões políticas, essas questões econômicas, requerem de você uma compreensão melhor dos fatos, uma análise do que está acontecendo, de como está acontecendo, quem está impactando e qual o contexto. Você precisa ter esse olhar e precisa correlacionar as revoluções que estão sendo estudadas. Esse período aí dos anos 1700 a 1000, quase 1900, um autor chamado Eric Hobsbawm chamou de Era das Revoluções. É uma era de muitas revoluções, e a gente vai estar estudando algumas delas: a Revolução Inglesa, a Industrial, a Americana e a Francesa. Trazendo aqui para a Revolução Inglesa, temos em verde a Inglaterra, e o que você tem que entender da Revolução Inglesa é que ela é uma disputa de poder. Uma disputa entre um rei, entre reis e o parlamento. Parlamento, políticos. Bem, como que se dá essa disputa de poder? Essa disputa de poder se dá da seguinte forma: você precisa estar atento a essa disputa de poder. Essa disputa de poder se dá da seguinte forma: o parlamento e o rei disputavam quem mandava mais. Praticamente era isso. E a gente vai entendendo os desdobramentos deste conflito, que em determinado momento há uma guerra mesmo, uma guerra de tropas de dois lados, o lado pró-rei e o lado pró-parlamento. Liderando esse lado pró-parlamento, nós temos a figura de um cara chamado Oliver Cromwell. Cromwell ele vai liderar esta guerra, vai liderar as suas tropas na guerra e ele vai vencer as tropas do rei. Mas tinha um problema. Bem, nessa época, na história da humanidade, nós tínhamos o seguinte: nesta época, o rei, na verdade, o exército do rei, era liderado pelos nobres. Só que tinha um problema. O exército do Oliver Cromwell estava lutando contra os nobres, porque eles apoiavam o rei. Então, como que ia funcionar a liderança do exército? E ele cria um novo modelo de exército que é extremamente importante para provas, que é o New Model Army. Um novo modelo de exército. Um exército onde a liderança não era marcada pelo seu nascimento, pela sua família, pelo nome da sua família, pela sua posição social como nobre, mas sim pela meritocracia, pelo seu mérito, seu desempenho. E isso é extremamente importante. É um tópico extremamente relevante quando a gente estuda a Revolução Inglesa. Essas revoluções elas vão ter fim com a criação da República Inglesa, a criação de uma república, não há mais um monarca, e durante essa república, o Oliver Cromwell lidera inicialmente. Essa república vai chegar a um ponto que ela não dá mais certo, o Oliver Cromwell já vai ter morrido, vai ser o filho dele que vai estar governando, e aí, nesse processo, há novamente uma disputa dentro do parlamento, dentro dos políticos, dentro da liderança, e eles vão optar pelo seguinte: retornar à monarquia. Depois de tanta luta contra a monarquia, volta à monarquia. E nessa luta por monarquia, assume Jaime II. Jaime II não faz o governo que estava sendo tão querido, e o parlamento apoia o Guilherme de Orange. Guilherme de Orange, ele é chamado de Orange porque ou de Orange, porque ele liderava uma região chamada Orange ou Orange, e aí ele tem esse título de Orange porque ele é de, ou seja, de tal lugar. O Guilherme, né, a tradução aqui Orange ou Orange em inglês seria laranja. E aí tem essa piadinha dele ser o Guilherme da Laranja. E a gente tem que lembrar que é chamada Revolução Gloriosa por conta da forma gloriosa como o Guilherme assume o poder, sem derramamento de sangue. Ele simplesmente foi aceito como rei e o outro rei foi deposto. E aqui tem até uma charge brincando com isso, né? A imagem de o rei laranja sendo coroado aqui. E na Revolução Industrial, também um tópico relevantíssimo para a sua prova, o que é importante você ter em mente? Que a Revolução Industrial tem como país pioneiro a Inglaterra, devido ao capital que ela tinha acumulado, mão de obra disponível, as colônias que forneciam matéria-prima e eram o mercado consumidor, e a burguesia, que era uma classe social que havia ascendido socialmente, ou seja, estava extremamente forte, possuindo um grande poder econômico e político. Como a burguesia era dona das fábricas, como ela era dona do poder econômico, ela poderia investir em industrialização. E o motor energético, isso é um ponto extremamente relevante para provas,
motor energético que era utilizado aqui na primeira Revolução Industrial, carvão mineral. Ainda não se usava outros tipos de matrizes energéticas. E uma imagem que representa bem é essa que eu gerei aqui com o IA, mas o que eu pedi aqui para a IA trazer, principalmente é impacto da poluição, olha o céu como é que tá cheio de fumaça, o impacto do trabalho, o trabalho nas fábricas era um trabalho muito pesado, se utilizou mão de obra de mulheres e de crianças, mulheres até então não trabalhavam, e também, um dos pontos que eu coloquei aqui nessa imagem são as novas tecnologias, como as máquinas movidas a vapor, os navios movidos a vapor, a gente tem o tear mecânico, o tear a vapor e a máquina o trem movido a vapor. Agora, pulando de tema, a gente entra em 13 colônias dos Estados Unidos. As 13 colônias, o que que é relevante é você saber como elas são divididas entre colônias do norte, do centro e do sul. Sendo as do norte baseada na manufatura, na indústria de barcos, de navios, pequenas propriedades, menos uso de mão de obra escrava, isso é relevante. Centro, mais voltada para comércio. E a sul, muito importante você saber que focado em grandes plantations e grande uso de mão de obra escrava. Isso aí você não pode esquecer de jeito nenhum. Outro ponto relevante é o evento que é o estopim da Revolução Americana, que é a festa do chá de Boston. A festa do chá de Boston acontece na cidade de Boston e ela acontece em resposta à lei do chá. Então é importante você saber relacionar esses eventos. A festa do chá de Boston, resposta à lei do chá. Ela não é uma festa, nem tem chá, tá? Tem chá, mas não tem festa. E acontece em Boston. O que é a lei do chá? É uma lei que o governo inglês, ele era dono das 13 colônias, tá? Então elas eram britânicas, elas eram inglesas. Ou seja, ele que mandava. O governo inglês, ele precisava salvar uma empresa chamada Companhia das Índias Orientais para salvar, deu o domínio, o monopólio da venda de chá para esta empresa. Isso foi a lei do chá. Os colonos americanos não aceitaram e vão fazer vários protestos, e um protesto marcante vai ser a festa do chá de Boston. O nome chá, festa do chá, é meio que uma brincadeira, tá? É uma piada, é forma de ironizar esse episódio. O que que acontece? Colonos vão se disfarçar de indígena para não chamar a atenção dos guardas e vão invadir o porto de Boston e jogar o chá no mar. Em resposta a isso, e é importante você saber, a resposta a isso são as leis intoleráveis. Então, leis intoleráveis são resposta ao quê? Ao evento Festa do Chá de Boston. O que é lei intolerável? Uma série de medidas punitivas que a Inglaterra vai criar, inclusive fechando o porto de Boston, inclusive obrigando os colonos a pagar indenização à Inglaterra pelo dano ao chá, destruição de toneladas de chá que foi destruído, que foi jogado ao mar. Essas são as leis intoleráveis. Resposta às leis intoleráveis, o que que ela vai gerar? O Congresso Continental. O Congresso Continental é quando os colonos se reúnem para responder essas leis e vai acabar levando à revolta, à revolução por independência, à guerra por independência. Então é importante você saber os desdobramentos dos eventos. Outro ponto relevante é você saber conectar eventos. Conectar esses eventos que estão acontecendo ao mesmo tempo, porque eles se esbarram em alguns pontos. Principal ponto que esbarra a Revolução Francesa com a Americana, o Iluminismo, que é a base filosófica e ideológica ali, a ideia de liberdade, de igualdade. Porém, a Revolução Americana, ela não tem influência fora das Américas. Ela influencia revoluções posteriores nas Américas, como as revoluções por independência na América Latina, no Caribe, no Brasil, movimentos separatistas, movimentos republicanos. Já a Revolução Francesa, ela vai fora da América. Ela influencia as Américas, mas vai influenciar movimentos por liberdade em quase toda a Europa. E outro ponto relevante quando a gente fala sobre a Revolução Francesa, para eu finalizar, é que a Revolução Francesa, ela acabou com privilégios feudais, acabou com privilégios da Igreja Católica, ela, porém, não acabou com a propriedade privada, que era um dos pontos que muitos revolucionários franceses criticavam, a existência da propriedade privada como algo que gerava problemas sociais, divisões sociais, desigualdade social. Até mesmo quando a Revolução Francesa foi dominada pela ala mais radical que defendia a propriedade privada, o fim da propriedade privada, a propriedade privada não foi encerrada, tá? Então, esse é um ponto relevantíssimo para você. O que que você tem que lembrar, então? Revolução Francesa. Privilégios feudais foram encerrados, privilégios da igreja foram encerrados, não tem relação com a reforma protestante, e mesmo no momento radical, não encerrou a propriedade privada. Revolução Americana e Inglesa, americana e francesa.
Elas são influenciadas pelo iluminismo, mas se diferenciam na questão do alcance do impacto delas. O episódio conhecido aqui como Festa de Boston, ele é movimentado, mobilizado por conta da lei do chá, ele gera o protesto, que é a Festa do Chá de Boston, que são os colonos jogando chá no mar. Resposta a isso vão ser as leis intoleráveis, e resposta às leis intoleráveis, o Congresso Continental. E as 13 colunas como se dividiam? Norte, Centro, Sul. E aí a gente fala de Revolução Industrial, com maquinários novos, como as máquinas a vapor, como os trens, como os navios a vapor. Nós temos como o motor social, a ascensão da burguesia, motor energético, carvão mineral, país pioneiro, primeiro país, Inglaterra. Revolução Gloriosa, a revolução do Guilherme, coração do Guilherme de Orange, chamada Gloriosa porque não teve derramamento de sangue. New Model Army do Cromwell, sistema de liderança no exército, agora por mérito e não mais por nascimento. E a Revolução Inglesa? Revolução Inglesa vai ter o seu episódio de República liderada pelo Oliver Cromwell. Porém, posteriormente, vai haver o retorno. Então, a Revolução Inglesa, nós temos Guerra Civil, o Cromwell, New Model Army, Revolução Gloriosa. Revolução Industrial, Inglaterra pioneira, uso do carvão e ascensão da burguesia como ponto muito importante. Revolução Americana, divisão em 13 colônias, Norte, Centro, Sul. Festa do Chá de Boston como estopim, aquele episódio. A partir disso, seu movimento de independência. E a Revolução Francesa é o fim do antigo regime, do absolutismo. E traz um sentido a palavra revolução. O que é uma revolução, gente? Revolução é uma grande mudança. É uma grande mudança que vai impactar vários níveis numa sociedade. A economia, a política, as leis, diversos níveis numa sociedade. É um grande impacto, uma grande mudança. Isso é uma revolução. Isso que é algo revolucionário. Espero que essa aula tenha te ajudado em alguma coisa, que possa te ajudar, que possa te dar uma luz aí no seu fim do túnel. Assiste de novo se tiver ainda com dúvida. Faz revisão sobre isso, é, faz questionários sobre o que eu falei aqui, refaça questionários, refaça questões do seu livro, refaça questões de provas anteriores, releia os seus livros e boa prova. E até o próximo vídeo.